Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar capacitores. O estudo de capacitores no laboratório remoto Vizir será realizado medindo-se a sua capacitância e para tal vamos utilizar um instrumento disponível no laboratório remoto denominado de medidor RLC, que permite que se meçam resistências, indutâncias e capacitâncias. Vamos utilizar 3 capacitores e faremos a medição de sua capacitância, sendo eles um capacitor de poliéster de 15 nanofarad, um capacitor eletrolítico de 4,7 microfarad e um capacitor eletrolítico de 100 microfarad. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Vizir para o estudo de capacitores. Inicialmente, faça o acesso ao laboratório remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e na sequência Iniciar experimento. Nesta aula de laboratório sobre capacitores, vamos medir a capacitância de 3 componentes diferentes, um deles de 15 nanofarad, outro de 4,7 microfarad e finalmente outro de 100 microfarad. Também temos como objetivo calcular o erro percentual na medição e identificar o tipo de cada capacitor. No laboratório remoto vamos então selecionar o capacitor de 15 nanofarad, 4,7 microfarad e 10 microfarad. Para medir a sua capacitância, vamos posicionar o mesmo na matriz de contatos e vamos utilizar o medidor LCR ou RLC. Para conectar este medidor ao componente, precisamos utilizar os conectores identificados com o número 1, pois este medidor está conectado nestes terminais de conexão do laboratório remoto Vizir. Assim, conectamos este terminal no capacitor e o GND também no capacitor. Estamos conectando o instrumento de medição em paralelo com o capacitor. Lembrando que sempre os componentes devem estar desligados da fonte de alimentação e não associados em série ou em paralelo com outros componentes, ou seja, como estamos medindo este capacitor individualmente, este deve estar desligado dos demais componentes caso ele faça parte de um circuito mais complexo. Agora, no instrumento de medidas, vamos selecionar a escala de capacitância, identificada pela letra C. Como vamos medir o capacitor de 15 nanofarad? Então, vamos selecionar a escala de 20 nanofarad e realizar a medição. Encontramos então para este capacitor o valor de 15,48 nanofarad. Este capacitor é um capacitor de poliéster e isto deve ser registrado então aqui na tabela 1 para o tipo de capacitor. Este capacitor de 15 nanofarad é de poliéster. A capacitância medida deve ser registrada na tabela 2 e a seguir você deve calcular o erro percentual como foi feito anteriormente para a medição de resistência, de tensão e de corrente. Agora vamos retirar o capacitor de 15 nanofarad da matriz e conectar então e posicionar na matriz o capacitor de 4,7 microfarad. Percebam que este capacitor é polarizado, mas aqui na medição não faria diferença inverter a conexão das ponteiras de alimentação. De todo modo, vamos colocar a ponteira vermelha, que é a positiva, no terminal positivo, e a ponteira preta, que é a ponteira negativa, neste lado identificado com uma faixa e que indica o menos do capacitor. Este capacitor é eletrolítico e tem polaridade, ele possui mais e possui menos, ou seja, um polo positivo e um polo negativo.
e quando inserido no circuito, deve-se respeitar esta polaridade para não ocorrer a destruição do capacitor. O seu valor é 4,7 microfarad, então vamos escolher a escala de 20 microfarad e realizar a medição. Vamos subir uma escala para verificar se está correta, encontrando 4 micro, ou na escala de 20 microfarad, 3,97, então microfarad é o valor deste capacitor de 4,7 microfarad, que tem como tecnologia ser eletrolítico, ou seja, o tipo de capacitor é um capacitor eletrolítico. Agora posicionamos o capacitor de 100 microfarad, também com o terminal negativo no menos do instrumento de medição e o terminal positivo no mais do instrumento de medição. Passamos a escala para 200 microfarad e realizamos a medição, encontrando 73,5 microfarad para o capacitor de 100 microfarad. Vamos inverter as ponteiras só para verificar que a medição de capacitância não é afetada pela polaridade. Encontramos um valor muito próximo, significando então que a sua capacitância independe da polaridade de conexão do instrumento, que vai conectado em paralelo com o capacitor. Novamente relembrando que quando este componente vai inserido no circuito, deve-se respeitar a sua polaridade. Nesta aula de laboratório, medimos então a capacitância de 3 capacitores e identificamos os seus tipos, ou seja, as suas tecnologias construtivas, para vocês registrarem no roteiro de laboratório. Agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.